O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, marcou presença na convenção da União Progressista, federação entre União Brasil e PP, e reforçou críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, destacando a necessidade de debater reformas e crises nacionais. A federação foi formalizada ontem em Brasília durante convenção no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. União Brasil e PP passam a formar a maior bancada da Câmara, com 109 deputados, e a segunda no Senado, com 15 senadores. Tarcísio, apesar de não integrar nenhum dos dois partidos, foi saudado pela sigla como um dos favoritos à presidência no ano que vem. Em seu discurso, ele disse que era o estrangeiro da reunião, mas elogiou a iniciativa. Ele afirmou que a federação representa um passo estratégico para os temas prioritários do país, que, segundo ele, são a reforma política, o envelhecimento da população, o financiamento do Sistema Único de Saúde, um processo de pacificação do país, da crise, né, que as instituições estão passando nesse momento, e também falou sobre as crises fiscais enfrentadas pelo país. O evento consolidou a União Progressista como força expressiva nos estados e municípios. São 12.398 vereadores, 1.332 prefeitos, 186 deputados estaduais, 6 governadores e 4 vice-governadores, além desses representantes na Câmara que eu disse há pouco, né? São os deputados e também senadores, 109 deputados e 15 senadores. A federação terá duração mínima de 4 anos e será válida para as eleições do ano que vem e também eleições de 2028, eleições municipais, com votos somados pela Câmara, Assembleias Legislativas e campanhas estaduais. E o destaque é a presença principal do governador Tarcísio de Freitas, recebido pelos parlamentares e pelos filiados como candidato à presidência da República. Pitoli. Lembrando que o presidente... Obrigado, Barros. Lembrando que o presidente do PP, o Ciro Nogueira, foi o primeiro a visitar o Bolsonaro numa decisão the flash do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a visita de Ciro Nogueira ao presidente preso, ao presidente Bolsonaro. Dá para imaginar a alegria do presidente Bolsonaro olhando para o Ciro Nogueira e falando: filho da mãe, federação, Tarcísio. Política lá tem palavra, lá precisa de palavra. Pois é, senhorzinho Malta. Veja, Olavo, Silvio, eu tempos atrás, numa reunião com um membro do alto escalão do governo, Tarcísio, ele dizia para mim o seguinte: Pitoli, isso foi em junho. Pitoli, há 2 meses, exatamente 2 meses. Ele dizia o seguinte: Silvio, em junho, ele falava, Bolsonaro vai ser preso em agosto, julgado em setembro, vai ratificar a prisão. Aí o primeiro cenário será o presidente Bolsonaro incomunicável. Isso em junho. Ele foi preso dia 4 de agosto. Ele dizia, esse cidadão, que ele seria preso em agosto. Foi preso dia 4 de agosto. Né? No segundo dia útil do mês. O primeiro dia útil foi sexta, dia 1º. Segundo dia útil, de 4 de agosto, foi preso. O julgamento vai ser em setembro, Pitoli. Está marcado para 2 de setembro, terminando dia 12. E vão ratificar, né, a prisão e colocar a condenação perto dos 40 anos do presidente Bolsonaro. E o cenário, né, que já se confirma com a prisão domiciliar, que é o esvaziamento, né, dessa força política que é o presidente Bolsonaro, em função do silêncio. Não consegue se comunicar, está fora das redes sociais, está sem o telefone, está isolado, adoecendo. Ou seja, tudo do jeito que eles querem. Mas, Silvio, a cereja do bolo dessa conversa que tive em junho. Tarcísio será eleito com 70% dos votos, porque não irá desagradar a direita bolsonarista com discursos que vão falar pelo Bolsonaro e com a aprovação de integrantes do Supremo Tribunal Federal, porque entendem estes que compõem o sistema que para se eleger, Tarcísio precisa da direita. Não dá para abrir mão dos votos do Bolsonaro. Só que precisam combinar melhor com o Tarcísio, Olavo e Silvio, porque essas aparições, reuniões com banqueiros, essa fala de candidato, chegada de candidato, está queimando largada. Está queimando largada. E pode queimá-lo, como já no chat, pode olhar aí, ó. No chat, se perguntar, você vota no Tarcísio? A gente já vai começar a perceber o que pensam os brasileiros em função do que ele está decidindo, como ele está decidindo. Já está de candidato, Olavo. Uma coluna no Estado de São Paulo ontem
falou dessa reunião e diz assim, a chamada da notícia é: Tarcísio vira estrela em jantar de direita com Kassab, Valdemar e sem a família Bolsonaro. Tarcísio fez discurso de candidato no jantar e chama atenção, amigo ouvinte, 2 pontos. Estavam no jantar Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, Jorginho Melo, Romeu Zema, Cláudio Castro, Valdemar da Costa Neto. Nós não podemos perder de vista que Bolsonaro é o principal líder da direita no Brasil hoje. Essa posição de Tarcísio isolada, sem a presença ninguém da família Bolsonaro, mas, por exemplo, o presidente do PL, Caiado a gente talvez não possa considerar muito, ele esteve lá na festa de aniversário da esposa do Gilmar Mendes, né? Enfim, mas o que nós comentamos aqui até na segunda-feira, né, Pitoli, foi quase profético as falas aqui de segunda-feira, considerando o que aconteceu na reunião. Sabe, as pessoas conseguem disfarçar, mas enganar todo mundo o tempo inteiro, isso elas não conseguem. Silvio, queimando o lagado, Tarcísio, Silvio? Veja, Pitoli, o Tarcísio é candidato. Eu acho que você foi perfeito, foi ao ponto. Ele é candidato à presidência. Outros nomes também se apresentaram, por exemplo, o Romeu Zema, né, governador de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, que é dessa federação União Brasil PP, ele é do União Brasil. Então, tem muita gente tentando já se apresentar, né, como candidato agora, porque compreende que o presidente Jair Bolsonaro permanecerá silenciado, como você disse. Agora, é preciso fazer a seguinte conta. Quem queimar a largada agora pode não ter os votos desta imensa massa da direita brasileira. A maioria a maioria do eleitorado brasileiro é de direita, é conservador e segue o maior líder da oposição, porque a situação é PT-STF. Mas o maior líder político do Brasil que foi silenciado à força, num processo absurdo que ele enfrenta, um processo sem provas, processo político, um julgamento de cartas marcadas. E eu acho que eles sofrerão as consequências, que são ainda incalculáveis. Por quê? Porque eu vou até o último segundo, até o último recurso se esgotar, defender que o candidato à presidência da República, num país justo, numa eleição limpa, é Jair Bolsonaro. Eu vou defender até o último minuto. Porque se a gente não defender o que é justo, se a gente começar a buscar caminhos para contornar as injustiças, aí sim eu acho que a gente vai estar cometendo um mal com quem tirou a direita do armário, como eu disse, que foi o presidente Bolsonaro, com quem empenhou muitos esforços contra tudo e contra todos, até contra a mídia tradicional, e para terminar um governo bom, enfrentando uma pandemia e sem quebrar a economia brasileira, sem deixar a mesa do brasileiro, a geladeira mais vazia. Coisa que o PT está fazendo, foi ele. Então eu vou até o fim e acho sim que todos esses governadores estão sendo oportunistas, principalmente aqueles que já oficializaram candidaturas. Podem até ser bons nomes para o Senado, por exemplo, podem estar fazendo bons governos, não importa. Mas eu acho que eles estão sendo oportunistas. Fala, Olavo. Perfeito, hein, Silvio? Perfeito. Pois não, Olavo. Hashtag Silvio Navarro me representa.